Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com link aqui na descrição. Dá uma olhada. Os torcedores do Bahia fizeram protestos antes do jogo de hoje, né? E pelas ruas de Salvador, lá num viaduto, os caras estenderam algumas faixas, né? Criticando o Rogério, o time e tal. Acabou a paz, aquela coisa de ameaça de criminoso normalmente, né? Só que os caras começaram a pendurar bonecos, né? A gente não vai pôr na tela, mas colocaram bonecos com o rosto do Rogério Ceni enforcado, pendurado, sabe? Umas coisas bem pesadas, assim como aconteceu com o Vini Júnior na Espanha, num passado recente. Então, assim, a gente coloca aqui mais a título de informação, porque é o seguinte: futebol, claro que ele é um negócio que mexe com emoções, né? O torcedor de futebol, o torcedor de verdade, ele tem todo o direito de protestar, de falar, de xingar, faz o que quiser, desde que não seja crime, né? Mas tem muita gente que é criminoso e se disfarça de torcedor ou aproveita o futebol para cometer crimes. Isso acontece com os caras que têm questões lá, por exemplo, o caso do Vini Júnior, né? E esses que estão fazendo essas coisas aí. E não é porque é o Rogério Ceni não, porque a gente gosta do Rogério e tudo, mas fazer isso com qualquer pessoa, eu acho que é bizarro demais. Porque ninguém vai para trabalhar para falar assim: ah, hoje eu vou trabalhar mal, hoje eu vou fazer um monte de cagada, um monte de coisa errada aí, que é para as pessoas me odiarem e para eu só ganhar o meu dinheiro. Até porque você não vai ganhar dinheiro, você vai ser demitido se você fizer muita coisa errada. E aí passa um pouco do ponto, né, Yara? Porque a galera aproveita algumas deixas para destilar o seu ódio de outras coisas que elas têm de podre por dentro, né? E eu acho que isso aqui já passa muito do limite, né? Eu queria que você comentasse também depois a Pri. É, exatamente, né? Até porque o futebol ele se mostra muitas vezes um ambiente em que a punição ela não existe, que um filtro não existe, que um limite não existe. Então essas pessoas que dedicam suas vidas em prol de um clube de futebol, mas não de uma maneira sadia, saudável, que às vezes abdicam de várias coisas nas suas vidas para estarem com o time e tudo mais, o que é super legal, é a paixão, é o amor que tem pelo clube, mas quando isso extrapola e vai para outras facetas, como por exemplo chega no crime. Então eu acho que não, essas pessoas não têm que ser tratadas mais como cidadãos comuns. São criminosos para mim. São pessoas que usam do artifício do futebol, de uma paixão nacional, de algo que a gente sabe que onde gera muita grana, que os jogadores são tidos como ídolos, que o clube de futebol muitas vezes é tido mais como mais importante que alguém próximo da sua família. Então, assim, é algo muito delicado. São pessoas que, na minha cabeça, não regulam muito bem, sabe? Não tá tudo certo com esse tipo de pessoa, porque algo tá faltando, algo precisa ser regulado. Enfim, e às vezes as punições elas podem servir para isso. Só que a gente sabe que no nosso futebol e principalmente no Brasil isso é muito difícil, né? Então essas coisas ficam aí à mercê. A gente viu agora há pouco o que aconteceu entre as torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro, em que essas torcidas foram proibidas de entrar no estádio. Quem que vai conseguir proibi-las de entrar? Quem que vai fazer essa segurança, essa manutenção, realmente essa limitação? Eu acredito que não vai funcionar. Então é isso. Fica nesse campo. A justiça pune de alguma forma, só para dizer que puniu. Quem fez vai fazer de novo, porque é tudo certo, vai conseguir entrar. Então, assim, é bem triste. E assim, a gente vê que, por exemplo, teve essa situação aí de torcidas, né, de Palmeiras, torcidas não, né, vândalos do Palmeiras, né, que agrediram lá os torcedores do Cruzeiro numa emboscada. É, teve também São Paulo e Botafogo, teve outras também, ninguém passa ileso, né? Todos os times têm aí algum episódio. E aí outra coisa que também tá ficando muito chata e perigosa no futebol, né, Pri? Além desse episódio aí que a gente tá vendo que tem recorrência e ninguém pune, uma outra coisa que me chamou a atenção que eu vi hoje cedo. O Ministério Público abre uma investigação sobre mais uma suspeita em jogador em esquema de apostas, né? E quando a gente fala de apostas, é, tem muita gente que fala assim, ah, mas pô, essas casas de apostas, né? E aí a gente é patrocinado por uma casa de apostas e eu queria falar muito sobre esse ponto.
Tem um lance do Bruno Henrique, né? Estão abrindo uma investigação porque ele teria tomado um cartão de propósito contra o Santos e esse tipo de situação tem acontecido com alguma recorrência, né? E algumas pessoas generalizam falando assim, casas de apostas. Eu não tô aqui para defender ninguém, né? Mas eu acho que assim, o problema é quem se submete à corrupção. É a mesma coisa quando você generaliza torcedores. Fala, torcedores brigaram na estrada e torcedores deram emboscada nos cruzeirenses. Não foram torcedores. Eu conheço torcedores do Palmeiras que não brigam. Conheço torcedores do Palmeiras que são gente boa e não vão fazer isso. Né? Torcedores do São Paulo que não foram bater em torcedores do Botafogo. Então a generalização ela é errada, né, Pri? Acho que enquanto, como a Yara falou, enquanto não se punir as pessoas corretamente, dando exemplo e investigando corretamente, a generalização também é burra, né, Pri? Sim, com certeza, Senna. E eu acho, inclusive, você falou isso, né, que você tem amigos e tal. Eu acho que, inclusive, a generalização de torcida organizada também não é correta de se fazer. Eu conheço pessoas de torcida organizada, eu já tive familiar que mora aqui em casa comigo, que foi, e nem por isso saiu queimando gente por aí, sabe? Então, também é uma generalização que eu acho errada de se fazer, ainda que seja um ambiente extremamente descontrolado e precise alguma coisa ser feita de fato. Voltando primeiro pelo ponto da Yara, né, do Rogério. Cara, assim, primeiro que eu não consigo entender, não sei o que os torcedores do Bahia querem, ou onde eles acham, o que eles acham que eles são. Porque, assim, eles estão brigando no G6, igual São Paulo, né? Já já eles vão estar ali também, então não consigo entender. Muito provavelmente vai abrir mais vagas, vão abrir mais vagas, então a briga fica relativamente mais fácil e eles entram nessa classificação se ganhar Botafogo e Flamengo. Então, assim, eu realmente não consigo entender. E, assim, o Rogério, Senna, ele tem muitos defeitos, né? Eu mesma, quando a gente escuta as coisas que aconteceram internamente no São Paulo, a gente perde um pouco da idolatria. Mas não deixa de ser o maior ídolo do São Paulo, o maior jogador que o São Paulo já teve na história, para mim. Jogador, técnico, presidente, qualquer coisa. Para mim, ele é a maior figura do São Paulo. É só você pensar que não existe Rogério sem São Paulo e São Paulo sem Rogério, basicamente. Então, assim, apesar de tudo, cara, eu nessas horas seria a favor da torcida do São Paulo, sabe? Que tá lá, ir lá tirar essas coisas, porque é isso, assim, é proteger os nossos, sabe? Tirar essas coisas e, sei lá, de alguma maneira, não sei como fazer isso, assim, mas sabe? Tipo, dar uma conversada, não sei, lá no estádio, não são duas torcidas que têm rivalidade, sabe? Então, não acho que sairia uma puta de uma briga e tal. Mas eu acho que o São Paulino poderia tentar se posicionar de alguma maneira, porque é muito ruim ver o seu maior ídolo com a cabeça pendurada no viaduto, né? Não é uma sensação legal. E é isso, assim, acho que a gente vem passando cada vez mais dos limites de tudo. Uma parada muito menor, muito menor não, na verdade, nem sei dizer se é muito menor, que é o que aconteceu ontem na Neoquímica Arena, por exemplo, vi muita gente dando risada, eu não vejo graça absolutamente nenhuma graça no que aconteceu. Porra, um bicho morreu, entendeu? Não é engraçado, é ridículo, velho, é ridículo, sabe? A gente vai começar agora, então, a matar bicho para jogar no campo do estádio. O São Paulo é o Bambi, né? Então vai começar a matar um monte de Bambi. O Palmeiras é o porco. Vamos todo mundo matar um monte de porco e o Gavião vão matar um monte de Gavião. Tipo, mano, que loucura é essa, velho, que a gente chegou, sabe? Os caras entraram com um ser vivo morto no estádio e tem gente achando engraçado. Eu não acho nem um pouco engraçado. Me incomodou quem deu risada. Me incomodou o jogador dando risada disso. Acho que é completamente desrespeitoso. Talvez seja hipócrita, nossa, porque, sei lá, a gente come carne, sabe? Mas, porra, não é esse o ponto, sabe? É o momento desagradável ali que se fez. E acho que... Pode falar. Não, eu ia só. Desculpa, até te cortei, mas é porque eu ia complementar só, né? Se você entra no estádio com uma latinha de água, uma garrafinha de água, ou como outro dia um garotinho tentou entrar com cartaz, assim, tipo, me dá sua camiseta, fulano, a polícia vai lá e pune. Como é que o cara entra com isso daí no estádio e ninguém vê, né? Ninguém para, sei lá. É curioso, né? Como tem essas coisas relativas, né? Então Eu, é complicado. eu lembrei de um caso que
que viralizou muito, que foi uma torcedora do Corinthians que tentou entrar com um cartazinho pedindo, acho que era a camisa do Romero, não sei de quem que era. E aí não deixaram entrar com cartaz, né? Só que aí ontem entraram com a cabeça de um bicho morto. Enfim, é meio bizarro, assim, acho que a gente deveria ter mais limite na rivalidade, e não só rivalidade, né? Nesse caso aí é mais de protesto e cobrança, no caso do Bahia. Mas não tem, né, Senna? E eu, sinceramente, não sei, não tenho nenhuma sugestão de como melhorar isso, porque parece meio que um poço sem fundo, sabe? É que, infelizmente, até pra gente virar a página, né, pra ir pra uma coisa melhor, né, mais agradável, mas assim, o futebol, eu sempre falo isso, parece que ele tem uma lei paralela. Se a pessoa vai agora, 10h53, no metrô, e dá uma voadora numa catraca do metrô, ela vai presa, né? Agora, na hora de um jogo, se o cara faz isso, passa ileso. E fora aqueles caras que acham que são valentes porque estão em grupo, né? Então o cara quando tá em grupo ele vira o machão, ele é o valentão. Mas aí sozinho o cara não. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.